Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Juliano. Então galera, vamos para os vídeos aqui para o meu canal e desta vez vamos para as questões respondidas do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu já fiz 2 vídeos sobre este livro, fiz uma resenha bem extensa, bem completinha e também fiz uma review trazendo aí uma visão, um aspecto mais geral deste livro. Então não vou falar tanto assim sobre este livro a não ser as suas questões. Então vamos lá, sem delongas, né? Vamos para a questão 1. Leia o texto abaixo, transcrito no capítulo O Primeiro Beijo de Memórias Póstumas de Brás Cubas. O texto diz o seguinte: quem quer que fosse, porém, o pai, letrado ou hortelão, a verdade é que Marcela não possuía a inocência rústica e mal chegava a entender a moral do código. Era boa moça, lépida, sem escrúpulos, um pouco tolhida pela austeridade do tempo, que lhe não permitia arrastar pelas ruas os seus estorvamentos e berlindas. Luxuosa, impaciente, amiga de dinheiro e de rapazes. Naquele ano morria de amores por um certo Xavier, sujeito abastado e tísico. Uma pérola. Vamos lá para as alternativas, né? E elas dizem o seguinte: a letra A. Marcela, diferentemente das figuras femininas típicas do romantismo, tinha uma visão idealizada do amor, né? Totalmente ao contrário, né? A Marcela não tinha uma visão idealizada do amor, ela é uma pessoa bem interesseira, né? B. O narrador do romance faz elogios a Marcela ao afirmar que ela não possuía a inocência rústica e que é uma mulher luxuosa. Aqui nesse caso, aqui na B, não faz sentido, né? Porque isso não é um elogio, né? Isso é algo ruim, né? Porque ela, né, na visão, uma visão assim, um pouco mais decente, assim, percebe-se que através dessas palavras ali, de que ela é uma mulher luxuosa, que ela não tinha inocência rústica, é que ela era uma pessoa interesseira, né? Que ela ficava com as pessoas, com os rapazes ali, simplesmente por interesse. C. A relação entre Marcela e Xavier é um exemplo da visão de amor que predomina no romance, e eu acredito que seja a letra C, porque até mesmo o relacionamento entre Virgília e Brás Cubas, ele tem um pouco de interesse, não um interesse econômico dela, de Virgília, com Brás Cubas, porque ela acaba até ficando com o próprio Lobo Neves, que é o atual marido dela, mas ela ficou com ele porque ele tinha mais status, né? Provavelmente ele tinha mais dinheiro, ele se tornou presidente da Câmara de Deputados, então ela acaba ficando com ele por interesses, e basicamente os romances tem esses interesses, assim, não pelo amor, mas sim pelo que a pessoa tem para dar em troca, né? Principalmente dinheiro, adornos, enfim, né? Letra D. Brás Cubas teve grandes dificuldades para conquistar Marcela, uma vez que ela estava apaixonada por Xavier e ele não teve tanta dificuldade. Inclusive ele foi lá e pagou Xavier ali para poder ficar com Marcela, e ele deu vários adornos para Marcela, e a Marcela se interessava cada vez mais pelo fato de ele ter dinheiro. E quando ele falou que não teria mais dinheiro, que iria viajar para a Europa, ela meio que ficou relutante em querer ficar com ele, né? Mas pois bem, vamos lá para a questão 2. A passagem a seguir é extraída do capítulo das negativas de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Esse último capítulo é todo de negativas. Vamos lá. Não alcancei a celebridade do emplastro, não fui ministro, não fui califa, não conheci o casamento. Verdade é que, ao lado dessas faltas, coube-me a boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto, mas não padeci a morte de Dona Plácida, nem semidemência de Quincas Borba. Somadas umas coisas e outras, qualquer pessoa imaginará que não houve míngua nem sobra, e conseguintemente que saí quite com a vida. E imaginará mal, porque ao chegar a este outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo, que é a derradeira negativa deste capítulo de negativas. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria. E vamos lá para as questões. Neste capítulo, Brás Cubas faz uma espécie de balanço de sua existência em que A. Demonstra tristeza por não ter conseguido um saldo positivo em sua vida, né? Muito pelo contrário, né? Ele até gosta, porque ele acaba tendo um saldo positivo na vida, né? Porque ele, no finalzinho aqui, ele fala que
que ele não fez nada, portanto a vida não lhe dera nada, né? Então, né, antes de morrer ele acreditou que morreu quite com a vida, só que depois no pós-morte ele achou que conseguiu um saldo a mais, ele ganhou algo da vida, que foi não ter filhos, né? Que ele não queria que o filho herdasse a miséria humana, né? Então ele acaba, né, tendo um orgulho no pós-morte. B. Lamenta suas dificuldades e o fato de não ter tido sucesso em sua vida, né? Aqui na B, eu não acredito que ele estava se lamentando pelas dificuldades e pelo fato de não ter conseguido nada. Eu acho que ele estava bem consigo mesmo, né, de não ter conseguido nada. Então eu acho que não estava assim lamentando, né. C. Orgulhe-se por não ter deixado filhos para herdarem a infelicidade humana, né. E eu acredito que seja C, justamente aquilo que eu falei, né, porque ele acaba se orgulhando. Ele achou que morreu quite com a vida, crendo que, como ele não fez nada, ele não deveria ganhar nada da vida. Só que no fim, pós-vida, ele acaba se orgulhando porque de fato ele ganhou algo, que foi não ter filhos, porque ele não queria que os filhos deles herdassem a miséria humana, né, as desgraças humanas, né. D. Desculpa-se pelo fato de não ter suportado o sofrimento como os seus amigos. E eu acredito também que a D não cabe a este trecho também, né. Vamos lá para a próxima questão, a questão 3, e vai ter um textinho aqui, e o texto diz o seguinte: talvez pareça excessivo o escrúpulo do Cotrim a quem não souber que ele possuía um caráter ferozmente honrado. Eu mesmo fui injusto com ele durante os anos que se seguiram ao inventário de meu pai. Reconheço que era modelo, erguiam-no de avareza, e cuidado que tinham razão, mas a avareza é apenas uma exageração de uma virtude, e as virtudes devem ser como os orçamentos, melhor é o saldo do que o déficit. Como era muito seco de maneiras, tinha inimigos que chegavam a acusá-lo de bárbaro. O único fato alegado neste particular era o de mandar com frequência escravos ao calabouço, donde eles desciam a escorrer sangue. Mas, além de que ele só mandava os perversos e os fujões, ocorre que, tendo longamente contrabandeado em escravos, habituara-se de certo modo ao trato um pouco mais duro que esse gênero de negócio requeria, e não se pode honestamente atribuir à índole original de um homem o que é puro efeito de relações sociais. A prova de que Cotrim tinha sentimentos pios encontrava-se no seu amor aos filhos e na dor que padeceu quando morreu Sara, dali a alguns meses. Prova irrefutável, acho eu, e não única. Era tesoureiro de uma confraria e irmão de várias irmandades, e até irmão remido de umas dessas, o que não se conduna muito com a reputação da avareza. Verdade é que o benefício não caíra no chão. A irmandade, de que ele fora juiz, mandara-lhe tirar o retrato a óleo. Eu tive um pouquinho de dificuldade para ler esse texto aqui porque as letras são bem miúdas e a tipografia ela não é muito boa. Eu acabo às vezes me perdendo entre o H e o B, né? Mas enfim, né? Vamos ver aqui para a questão 3. A questão diz o seguinte: obra que inaugura o realismo da literatura brasileira, Memórias Póstumas de Brás Cubas condensam uma expressividade que caracteriza o estilo machadiano, a ironia. Descrevendo a moral do seu cunhado, Cotrim, o narrador personagem Brás Cubas, refina a percepção irônica ao a. Acusar o cunhado de ser avarento para confessar-se injustiçado na divisão da herança paterna, né? Eu não sei se ele era avarento, né? Eu acho que ele estava querendo só ser justo quando eles estavam fazendo ali a divisão do que o pai deixou de herança para eles, né? Para eles digo Brás Cubas e Sabina, né, que eram os filhos do pai ali, o pai Cubas, né. B. Atribuir a efeito de relações sociais a naturalidade que Cotrim prendia e torturava escravos, né. E até faz sentido a B, porque muitas dessas pessoas eram pessoas boas, por mais que eles cometessem esses tipos de crueldade, porque eles acreditavam que estavam fazendo a coisa certa. Da mesma forma que hoje em dia tem muitos assuntos progressistas que algumas pessoas não concordam, mas elas não deixam de ser pessoas boas porque elas acreditam que estão fazendo certo, né? Então talvez sejam a B, né? C. Considerar os sentimentos pios demonstrados pelo personagem quando da perda da filha Sara. Eu acredito que não, acho que o foco não é sobre a filha Sara, né? Mas sim sobre as atitudes, sobre
o jeito em que Cotrim vivia, né, o jeito que Cotrim agia perante algumas situações, que o texto meio que fala sobre a avareza de Cotrim, né, sobre a crueldade de Cotrim com os escravos, né, e em certo ponto ele fala, né, ele até fala que Cotrim não parecia ser uma pessoa ruim porque ele amava os seus filhos e tudo mais, né, e é uma crítica sobre como era antigamente, né, que muitas pessoas eram boas, mas elas não se viam más quando praticavam algum tipo de crueldade, né. D. Menosprezar Cotrim por ser tesoureiro de uma confraria e membro remido de várias irmandades. Não vi nada disso no texto. E. Insinuar que o cunhado era um homem vaidoso e egocêntrico, contemplado com um retrato a óleo, né? Eu acho que não tem nada a ver, né? Por mais que Cotrim praticasse esse tipo de crueldade, né? Ele tentava selecionar somente os piores dos escravos para cometer essa crueldade, por mais que ainda continuasse sendo crueldade, mas ele tentava fazer o certo o máximo possível. E durante toda a leitura do livro eu não vi nada sobre não achei Cotrim uma pessoa vaidosa, né? E enfim, eu acho que não cabe, né? Eu acredito que seja a letra B. Acredito não, é a letra B, tá? A questão 4. Leia o texto abaixo para responder as questões. Algum tempo hesitei se devia abrir essas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou minha morte, suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento. Duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor, para quem acampa foi outro berço. A segunda é que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no introito, mas no cabo. Diferença radical entre este livro e o Pentateuco. Vamos lá. Ela não é uma questão de múltipla escolha, é uma questão dissertativa, né? E vamos lá. A questão A, ela diz o seguinte, né? O trecho acima é de uma obra bastante conhecida, daquela que é considerada por alguns o maior escritor da nossa literatura. Escreva um pequeno comentário acerca da importância dessa obra para o conjunto da produção realista do seu autor. Essa obra, para Machado de Assis, ele basicamente é o começo da mudança do romantismo para o realismo, né? O romantismo era aquela fase onde tudo era idealizado, o amor era idealizado, o cenário era idealizado, as pessoas eram idealizadas, né? Era uma perfeição, né, enorme, né? As mulheres eram angelicais, os homens eram os grandes galãs, os heróis, né? Sendo que agora no realismo é um negócio mais objetivo, um negócio mais realista, né? Pode-se dizer, o nome propriamente dito já explica muita coisa, é um negócio mais pé no chão, né? Ele não tenta ser otimista, ele tenta ser verdadeiro, né? Se for para ser algo pessimista, ele vai ser pessimista, se for algo para ser otimista, ele vai ser otimista. Ele não tem essa pretensão, ele tem a pretensão de ser o mais real possível, o mais próximo da sociedade possível. E também essa obra ela não é contada de uma forma linear, né? Às vezes ele está contando sobre um determinado trecho da vida dele, daqui a pouco ele já está a vida de Brás Cubas, né? Não de Machado de Assis. Daqui a pouco ele está falando sobre alguma filosofia, sobre algum devaneio, sobre alguma reflexão. Logo em seguida ele já está passando por um outro trecho da sua vida um pouco mais à frente, né? No começo ele começa contando essa história no presente e logo em seguida ele tem alguns delírios ali, que ele volta no passado e depois ele se vê novamente sobre o leito de morte, e em seguida ele já começa a falar sobre o seu passado, né, desde criança e tudo mais, né? Então ele não é muito linear, pode-se dizer. E também tem algo bem interessante, que é a questão de que o livro ele também conta com alguns auxílios gráficos, né? Tem um determinado capítulo que se chama O Velho Diálogo entre Adão e Eva, que ele basicamente só tem os nomes Adão e Adão. Tem os nomes Brás Cubas e Virgília, né? Uma coisa assim. E só tem esses dois nomes
aparecendo nesse capítulo, e várias reticências, vários pontos de exclamação, vários pontos de interrogação, que são auxílios gráficos para enaltecer um pouco a imaginação do leitor para aquele momento de amor, de ternura em que aqueles dois estavam sentindo naquele momento, né? Pois bem, vamos lá para B. Para a questão B, ele faz o seguinte questionamento, né? Eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor. Explica a diferença de sentido provocado pela mudança de posição dos termos nos segmentos sublinhados acima. Ele não é um autor defunto. O que ele estava querendo dizer? Que ele não é um autor que morreu, que tem livros publicados, né? Ele era um defunto autor. Ele era uma pessoa que já era morta, né? Uma pessoa que já era falecida, mas que estava trazendo essas memórias em livro, né? Pois bem, vamos lá para a questão 5. Leia o texto a seguir para responder às questões. Capítulo 68, O Vergalho. Tais eram as reflexões que eu vinha fazendo por aquele valongo fora, logo depois de ver e ajustar a casa. Interrompeu-mas um ajuntamento. Era um preto que vergalhava outro na praça. O outro não se atrevia a fugir, gemia somente essas únicas palavras: não, perdão, meu senhor, perdão. Mas o primeiro não fazia caso, e a cada súplica respondia com uma vergalha nova. Toma, diabo, dizia ele. Toma mais perdão, bêbado. Meu senhor, gemia o outro. Cala a boca, besta, replicava o vergalho. Parei, olhei. Justos céus! Quem havia de ser o vergalho? Nada menos que o meu moleque Prudêncio, o que meu pai libertara alguns anos antes. Cheguei-me, ele deteve-se logo e pediu-me a bênção. Perguntei-lhe se aquele preto era escravo dele. É sim, nhonhô. Fez-te alguma coisa? É um vadio e um bêbado muito grande. Ainda hoje deixei ele na quintanda enquanto eu ia lá embaixo na cidade, e ele deixou a quintanda para ir na venda beber. Está bom, perdoa-lhe, disse eu. Pois não, senhor. Nhonhô manda, não pede. Entra para casa bêbado. Entra para casa bêbado, né? Então ali Cubas pediu para ele parar com daquela judiaria ali, e o antigo criado obedeceu, né? Mas enfim, essa também não é uma questão de múltipla escolha, é uma questão dissertativa, e eu vou tentar destrinchar aqui para vocês. Este trecho remete a episódio anterior da mesma obra, no qual interagem Brás Cubas e Prudêncio, então crianças. Compare sucintamente os papéis que os personagens desempenham nesses episódios, né? Pois bem, tem um momento em que Brás Cubas, ainda criança, ele meio que andava no lombo do moleque Prudêncio, né, que era um criado, que era um negro escravo deles, né, e brincava de cavalinho, mas Brás Cubas tratava Prudêncio de uma maneira mais ríspida, mais ignorante, né, tratando ele de uma forma bem judiada, pode-se dizer. E depois que o pai libertou Prudêncio, né? Prudêncio teve a sua liberdade, ele comprou um escravo e estava tratando o escravo dele assim como tratavam ele, né? Então eu acho que isso já responde bem essa primeira alternativa. Lá para B, neste trecho a variedade linguística utilizada pelos personagens contribui para caracterizá-los. Explique brevemente, né? As palavras ditas por Brás Cubas, dá para ver que ele ele consegue ser mais culto, né? Ser mais próximo da língua culta brasileira. Por exemplo, aqui no primeiro diálogo de Brás Cubas, que ele pergunta: fez-te alguma coisa, né? Alguma coisa, na verdade, né? De uma forma que não é tão culta assim. Talvez a pergunta poderia ser feita assim: ele fez alguma coisa para você, né? Então, de uma forma mais padrão, ele fez a pergunta: fez-te alguma coisa, né? Ou então ali no segundo diálogo que ele fala: está bom, perdoa-lhe, disse eu, né? Ele poderia ter dito de uma forma não tão culta o seguinte: perdoa ele, né? Mas não, ele falou perdoa-lhe, né? Até uma forma mais breve e uma forma mais culta, mais padrão, mais padrão com a língua brasileira. Enquanto Prudêncio, né? Vamos pegar aqui um trechinho que ele fala: é um vadio e um bêbado muito grande. Ainda hoje deixei ele na quitanda, né? Só nesse trechinho aqui ele poderia ter usado: ainda hoje deixei-o na quitanda, né? Enquanto eu
ia lá embaixo na cidade, e ele deixou a quitanda para ir na venda beber, né? E ele deixou, ele poderia ter dito, e deixou a quitanda para ir na venda beber, né? Então tem essas diferenças, essas variantes linguísticas, né? Que uma pessoa assim que um leitor que não tem tanta informação assim, ele é uma coisa que poderia ser passar despercebida, né? Porque a variante linguística que o Prudêncio estava usando aqui é uma língua mais cotidiana, pode-se dizer, né? Que a gente não fala, por exemplo, deixou a quitanda, né? A gente fala, e ele deixou na quitanda, né? Então a nossa forma de falar naturalmente é mais parecido com a de Prudêncio, né? Acredito eu. Então quem lê assim pode não estar percebendo, né? Mas enfim, acredito que ficou bem respondido. Vamos lá para a questão 6. As mulheres na obra de Memórias Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis não aparecem sob a forma idealizada, castas e ingênuas, mas muitas vezes ambiciosas, sedutoras, adúlteras e até mesmo torpes. Sarcasticamente são caracterizadas pelo narrador, com representações florais que, em alguns casos, mais ofendem que exaltam. Assim, identifique abaixo as correspondências que não se comprovam. Vamos lá. Eugênia, a flor da moita, cujo apelido se deve ao fato de ser filha espúria, concebida em situação clandestina a partir de um beijo furtivo entre Dona Eusébia e Dr. Acho que é Dr. Vilaça. B. Eulália, Nhanolol, a flor do pântano, assim referida pelo ambiente social em que vivia, de família pobre de costumes e afinidades sociais duvidosos, cujo pai era viciado em brigas de galo. Marcela, a flor das graças, pela beleza e sedução com que envolveu o narrador e pela paixão verdadeiramente sempre devotada a ele, né? Assim, não acredito que não se comprova, porque me remete a algo muito romântico, né? Algo muito idealizado, sendo que o livro não é idealizado. O livro é cheio de impurezas, pode-se dizer, cheio de desejos ambiciosos, e nesse caso Marcela era uma pessoa muito, pode-se dizer, interesseira, ambiciosa, né? Que ficava com os homens por interesse. Vamos lá, e a alternativa D, Venância, o lírio do vale, era filha do Cotrim e sobrinha de Brás Cubas, e o designado de seu nome remete à flor das damas de seu tempo. A D aqui, ele basicamente não tem nada que caracterize como algo mais realista ou mais romântico, né? É muito avulso esse trecho aqui com relação às outras três alternativas, né? Então a alternativa correta aqui fica para a alternativa C. Vamos lá. Texto para as questões 7 e 8, capítulo 53. Vamos lá. Vigília é que já se não lembrava da meia dobra. Toda ela estava concentrada em mim, nos meus olhos, na minha vida, no meu pensamento. Era o que dizia, e era verdade. Há umas plantas que nascem e crescem depressas, outras são tardias e pecas. O nosso amor era daquelas, brotou com tal ímpeto e tanta seiva que dentro de pouco era a mais vasta, folhuda e exuberante criatura dos bosques. Não lhes poderei dizer ao certo os dias que durou esse crescimento. Lembrava-me, sim, que em certa noite abotoou-se a flor, ou o beijo, se assim lhe quiserem chamar, um beijo que ela me deu, trêmula, coitadinha, trêmula de medo, porque era ao portão da chácara. Uniu-nos esse beijo único, breve como a ocasião, ardente como amor, prólogo de uma vida de delícias, de terrores, de remorsos, de prazeres que rematavam em dor, de aflições que desabrochavam em alegria, uma hipocrisia, paciente e sistemática, único freio de uma paixão sem freio, vida de agitações, de cóleras, de desesperos e de ciúme, que uma hora pagava a farta e de sobra, mas outra hora vinha e engolia aquela, como tudo mais, para deixar à tona as agitações e o resto do resto, que é fácil e a saciedade. Tal foi o livro daquele prólogo. Vamos lá, as questões 7 e 8 eu acho que eu acabei considerando as mais dificinhas dessa listinha aqui do meu livro, né? Então eu vou ter um pouquinho de dificuldade aqui, mas eu vou deixar para vocês também aí na tela todas as questões. Talvez eu deixe também no link para baixar essas questões aí na descrição, para talvez vocês chegarem a uma conclusão um pouco melhor, um entendimento um pouco melhor, né? Mas eu vou tentar fazer o meu máximo. Vamos lá. 7. Considerado no contexto de Memórias Póstumas de Brás Cubas, o livro dos amores de Brás Cubas e Virgília, apresentado no breve capítulo aqui reproduzido, configura uma A. Demonstração da tese naturalista que postula o fundamento biológico das relações
amorosas, né? Eu acredito que não, porque as relações porque o que me traz em mente algo biológico geralmente é algo mais padrão da coisa, né? E as relações amorosas não possuem um padrão, né? As relações amorosas são algo muito diverso, muito amplo, pode ser totalmente diferente, né? Mas, pois bem, vamos lá. B. Versão mais intensa e prolongada da típica sequência de animação e enfado, caracterizada da trajetória de Brás Cubas, né? Aqui o comentário dessa questão, ela indica que se essa a questão certa, né? E o único motivo que eu vejo para ela ser a certa, porque ele traz uma versão mais prolongada desse amor entre Brás Cubas e Virgília, né? Que ao mesmo tempo que foi algo bom, né, mas teve seus momentos teve seus momentos ruins, seus momentos mais baixos, né, que chega até um ponto em que esse amor acaba, pode-se dizer, né, esse amor finda, né? Então, aparentemente esse texto é o que mais é uma versãozinha mais intensa, mais prolongada dessa relação entre eles dois. Talvez, né, esse seja um entendimento para a questão B, se a alternativa B ser a mais correta nessa questão 7. Vamos lá. A alternativa C diz o seguinte: incorporação ao romance realista dos triângulos amorosos, cuja criação se dera durante o período romântico, né? Eu acho que de período romântico acredito que não tenha nada nesse livro aqui, então eu acho que não tem nada a ver com a questão C. A alternativa C. A alternativa D, manifestação da liberdade que a condição de defunto autor dava a Brás Cubas, permitindo-lhe tratar de assuntos proibidos em sua época. É algo que é verdade, de fato ele teve uma liberdade um pouco melhor para falar sobre alguns assuntos proibidos de sua época, mas não era só disso que se tratava o livro, né? Não era só de assuntos proibidos da época, mas tinha vários outros, como algumas reflexões que Brás Cubas trouxe, né? Que na verdade Machado de Assis trouxe, né? Algumas filosofias diferentes, um romance, pode-se dizer, nada romântico, né? Mais realista. Então não foi só sobre trazer alguns assuntos proibidos, mas trazer alguns outros pontos que complementam todo esse livro como um todo, né? E a alternativa E, crítica à devassidão que graçava entre as famílias da elite do império, em particular na corte. E eu acredito que não era nenhuma crítica, na verdade ele só estava, né, é uma ficção obviamente, mas ele estava simplesmente relatando esses tipos de devassidão, né? Essas atitudes um pouco nada convencionais, né, mais libertina, né, que não era uma crítica, era simplesmente uma ficção, e se acontecia não me pareceu algo voltado a uma oposição, a uma crítica a esse tipo de atitude, né? E, pois bem, acredito que seja isso. Vamos lá. A questão 8 diz o seguinte: no último período do texto, o ritmo que o narrador imprime ao relato de seus amores correspondem, sobretudo, ao que se encontra expresso em A. Prólogo de uma vida de delícias. B. Prazeres que rematavam em dor. C. Hipocrisia paciente e sistemática. D. Paixão sem freio. E o livro daquele prólogo. Então, a alternativa mais correta aqui é a alternativa A. Prólogo de uma vida de delícias, pois a partir desse período, né, que foi até um período único, até o ponto final, onde Machado de Assis ele relata como as características, né, enumera as características de como foi esse amor entre Virgília e Brás Cubas. Então, a alternativa mais correta para essa questão é a alternativa A. Vamos lá para a questão 9 e diz o seguinte, né? Leia o texto a seguir para responder a questão 9. O velho diálogo de Adão e Eva. Eu até comentei mais anteriormente sobre esse trechinho aqui, que é um trecho, que é um capítulo, mas tem muito auxílio gráfico, né? Porque, por exemplo, ele começa aqui: Brás Cubas, vários pontos, interrogação, Virgília, vários pontos, Brás Cubas, vários pontos, Virgília, vários pontos e pontos de exclamação, e assim por diante, né? Que era para enfatizar um pouco a imaginação do leitor, que era uma questão de... era um trecho que
trazia o afeto, né, o amor que Virgília e Brás Cubas estavam sentindo naquele momento. Então era para te enfatizar um pouco a imaginação, para se aprofundar um pouco mais ao livro, né, ao texto, né? Vamos lá. 9. A representação gráfica acima subentende um texto vazio de palavras, mas pleno de significados. Integra o romance Memórias Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis. Dessa proposta gráfico-visual não é correto concluir que envolve. É incorreto, né? Alternativa A. Jogo semiótico de expressão das emoções configurado no uso de pontuação interrogativa e exclamativa, né? E eu acredito que esteja correta essa alternativa A aqui, né? Porque ele brinca com a visão do leitor aqui para trazer essa alusão de emoção através do recurso gráfico, né? Como eu disse então, né? Alternativa B. Alusão bíblica ao pecado original da descoberta do sexo e encarnação dos desejos humanos. E eu acredito que esteja correto também, né? Porque é uma parte em que eles estão descobrindo o amor, né? Tem um trechinho de descoberta, então faz todo sentido essa alternativa B. Alternativa C, exercício de fantasia de Brás Cubas que alude ao encontro amoroso dos amantes, pondo em diálogo seu pensamento com o de Virgília, né? Também está correto. E a alternativa D, recurso gráfico inovador, mas negativo porque desestruturante da sequência da narrativa e obstáculo para o claro entendimento do leitor, né? Quando eu li, eu não achei nenhum obstáculo, eu consegui entender que era um momento em que Brás Cubas e Virgília estavam nessa simbiose de pensamentos, né? Que eles estavam se amando, que era um momento fraternal, então não vi nenhum obstáculo, então acredito que seja a alternativa D, né? E a alternativa E diz o seguinte: representação gráfica do encontro amoroso que dispensa palavras e instiga a imaginação, participação do leitor pela obviedade da situação, da experiência humana, né? E praticamente a alternativa E responde melhor esse trechinho aqui deste capítulo. Então acredito que a alternativa D seja a incorreta. Vamos lá, um textinho para a questão 10, e o texto diz o seguinte: saí, afastando-me dos grupos e fingindo ler os epitáfios. E aliás, gosto dos epitáfios. Eles são, entre a gente civilizada, uma expressão daquele pio e secreto egoísmo que induz o homem a arrancar à morte um farrapo ao menos da sombra que passou. Daí vem, talvez, a tristeza inconsolável dos que sabem os seus mortos na vala comum. Parece-lhes que a podridão anônima os alcança a eles mesmos, né? 10. Baseado no trecho acima, é possível concluir que alternativa A, a tristeza inconsolável ocorre porque há a percepção de que a vida é destinada ao desfecho inexorável da morte, ou seja, a vida já é em si mesma uma forma de morrer, né? Talvez é o que mais faça sentido, porque saber que você está vivo, você também sabe que vai morrer, né? Seja mais tarde, seja mais breve, mas você sabe que pelo simples fato de estar vivo, você sabe que vai morrer, né? Alternativa B, a morte de uma pessoa faz com que todos os parentes e amigos sintam uma profunda tristeza que jamais será consolada, né? Eu achei essa alternativa muito vaga, né? Eu acho que não cabe a esse texto aqui, é quase uma alternativa muito óbvia, né? Então eu acho que não cabe muito. Alternativa C, a morte de um ente querido atinge tão profundamente as pessoas que chega a provocar sintomas de depressão. É uma alternativa tão óbvia contra a B, né? São bem análogas as duas, né? Então eu acho que não cabe a este trecho, né? E a alternativa D, a decomposição da matéria é inerente a todo ser vivo. Daí a falsidade e o egoísmo do ser humano até com seus entes queridos. Eu acho que esse aqui é o que mais não faz sentido entre esse trechinho, então eu acho que ele não cabe também neste trecho. A alternativa E, é profundamente triste saber que alguém não possuindo local para ser enterrado vá para a vala comum como um indigente. Eu acho que quando ele estava falando sobre vala comum, é que ele não estava falando sobre literalmente uma vala comum, mas que todas as pessoas vão acabar em uma vala comum, que nesse caso num cemitério, ou seja lá, né, cremação, seja lá onde a sua maneira de, né, sua maneira de morrer, né? Isso independe, mas ele estava usando essa expressão, né, mas ele não estava falando literalmente vala comum, né, mas sim como a gente vai para algo comum entre todo mundo depois da morte, né. Então a alternativa que eu mais considero correta, né, que inclusive aqui o comentário diz que é a alternativa A, é que
trágica condição de vida é que você sabe que vai morrer um dia, né? Então, eu acredito que a alternativa A é a que acaba mais se adequando a este trechinho, né? E também a gente pode fazer por eliminação, né? Porque a B e a C e a D, a B e a C eu achei muito análoga uma à outra, eu achei muito simples, né? Que eu acho que era muito óbvia, né, a resposta. Eu acho que esse trecho é um pouco mais profundo para simplesmente dizer que a pessoa quando morre fica em depressão, a pessoa quando perde um ente querido fica triste ou em depressão. E eu acredito que a D não tenha nada a ver com, sei lá, com o egoísmo do ser humano com relação à decomposição da matéria que é inerente ao ser vivo. Acho que não tem nada a ver. E aí também, né, então acho que a alternativa que mais se adequa a essa questão é a alternativa A. Então galera, este é o vídeo, espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, se vocês gostaram, se inscreva no canal, deixa aquele like, compartilhe o vídeo no meu canal para mais divulgação e adicione o canal aos favoritos para você receber notificações de vídeos toda vez que eu vídeo aqui no meu canal. Então galera, eu vou ficando por aqui, falou, é nóis!